Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O São Paulo vive um contraste expressivo em sua produção ofensiva na temporada de 2025, diretamente ligado à presença de André Silva em campo. Os números revelam o quanto o atacante tem sido fundamental para o sistema ofensivo tricolor e como sua ausência após a lesão comprometeu a média de gols da equipe. Com André Silva à disposição, o São Paulo disputou 43 partidas e balançou as redes 60 vezes, o que representa uma média de 1,39 gols por jogo. Esse desempenho mostra que, mesmo em partidas equilibradas, a equipe conseguia manter uma regularidade ofensiva e transformar oportunidades em gols. O cenário muda drasticamente sem o atacante. Desde sua lesão, o São Paulo entrou em campo 6 vezes e marcou apenas um gol. A queda é significativa. A média despencou para 0,16 gols por jogo, um dos índices mais baixos da equipe nos últimos anos. A diferença escancara a dependência do time em relação ao camisa 9. Além da contribuição direta em gols e assistências, André Silva tem impacto indireto na forma como o São Paulo joga. Sua movimentação, presença na área e capacidade de prender a marcação abrem espaço para outros jogadores, permitindo maior dinamismo ofensivo. Sem ele, o time tem enfrentado dificuldades para encontrar alternativas que mantenham o mesmo nível de produtividade. Outro dado curioso reforça a importância do atacante. Em todos os jogos em que André Silva participou de algum gol em 2025, o São Paulo não saiu derrotado. Foram 13 partidas com influência direta, rendendo 9 vitórias e 4 empates. Ou seja, quando ele participa do placar, o resultado positivo é praticamente garantido. Essa estatística mostra que o impacto de André Silva vai além de sua capacidade individual. Sua presença em campo eleva o desempenho coletivo, melhora a confiança do time e influencia diretamente no aproveitamento de pontos ao longo da temporada. Sem ele, o São Paulo não apenas marca menos, mas também sofre mais para conquistar resultados. Diante desse cenário, o desafio do São Paulo é encontrar soluções para não depender exclusivamente de André Silva. A recuperação do atacante será fundamental para a sequência da temporada, mas a comissão técnica precisa buscar alternativas táticas e ofensivas que devolvam ao time a capacidade de competir em alto nível, mesmo na ausência de sua principal referência. Agora, vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Depois da derrota no Campeonato Brasileiro com o pior público nos últimos 6 anos, foram apenas 12 mil São Paulinos na derrota por 1-0 para o Ceará no Morumbi. Agora, o São Paulo foca na partida de quinta-feira contra o Fortaleza na Arena Castelão, aonde o técnico Hernan Crespo tem problemas, principalmente em seu sistema defensivo. O técnico argentino gosta de utilizar uma formação com 3 zagueiros e 2 laterais, porém, Rafael Tolói e Ferrarese estão no departamento médico e Arboleda recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso para a partida contra o Leão do Psi. As opções que sobram para o técnico argentino é apenas Alan Franco e Sabino. Esses 2 estão disponíveis para o confronto contra o Fortaleza. Lembrando que Crespo vive seu pior momento nesta segunda passagem no São Paulo, além de ser eliminado na Libertadores para a LDU, vem de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Uma contra o Santos e a outra agora, segunda-feira, contra o Ceará. Vamos lá, notícias do Botafogo, Fluminense e também do Vasco da Gama. A quarta-feira promete ser movimentada para os times. E o São Paulo chegou a esse momento de... Tudo bem, são 4 derrotas consecutivas, mas a gente tem que dar o desconto da derrota para o Santos, que ali estava no meio dos 2 jogos para a LDU, o time foi todo reserva para a Vila Belmiro. E teve até alguns momentos ok na Vila Belmiro. Tomou o gol, não voltou para o jogo. Mas são 4 derrotas seguidas. LDU fora, Santos, LDU em casa, Ceará em casa. Então são 4 derrotas consecutivas, não tem como fugir disso. Eu queria falar de público ontem no Morumbi, eu queria falar de Casares, eu queria falar de um monte de coisa. Mas eu vou começar falando um pouquinho do que foi o jogo e a sensação que o São Paulo me passou durante o jogo foi a de um time ainda, e as falas do Arboleda no pós, pro Sport TV e pro Premier, elas fecharam esse quebra-cabeça para mim, né? De como o São Paulo ainda está baqueado da eliminação para a LDU. Me pareceu um time ontem
ainda mais afobado do que foi na quinta-feira. Um time que a gente elogiava nesse início do trabalho do Crespo, repertório ofensivo, como o São Paulo, diferentemente do que era no início do campeonato com o Zubeldia, que não sabia o que fazer com a bola, agora sabia como atacar, e ontem o que a gente viu era chutão, era lançamento, era desespero, sabe? Bola no abafa. Aí você vai falar, pô, o Luciano ontem não teve grande chance perdida, não teve chance criada, e ele também não ajudou a gerar, nem ele, nem o Ferreirinha, enfim. Mas aí vem no segundo tempo o Mailton, veio para fazer a mesma coisa, bola na área, chutão na área, na reta final, levantamento para a área. Então o São Paulo que fugiu daquilo que vem trabalhando, daquilo que vem fazendo, daquilo que vem executando, e muito em função, é a minha impressão, muito em função do momento psicológico, do abalo que aquela classificação para a LDU causou. Porque daquela desclassificação, perdão. Porque é uma desclassificação onde o time não é dominado pelo seu adversário. O time, no geral, ele não é superado pelo adversário em nível de jogo, né? Em nível de atuação. Pelo contrário, ele toma os gols lá em Quito em momentos em que ele estava melhor no jogo. Falhas, gols da LDU. No Morumbis, ele não faz um início de jogo fantástico, mas ele vai tendo oportunidades. Ele tem chance com o Luciano na pequena área, ele tem bola no travessão, ele dá falha do Bobadilha, gol da LDU. Então isso tem, além da própria frustração, né? Você olhar e falar, pô, dava, né? Dava. Papel, time por time, São Paulo é superior à LDU. Puta, a gente caiu para um time tecnicamente inferior, muito forte fisicamente, muito bem treinado pelo Thiago Nunes, competitivo, né? Mentalmente forte. Mas do lado de cá, você olhava o São Paulo com mais condições, com mais orçamento, já começa por aí, né? Não é automático do futebol, mas a gente sabe que isso é muito relevante do futebol. Então isso gera além de você olhar para o que você fez e falar, caramba, perdemos para nós mesmos, para as nossas falhas individuais. Para os 6, 7, 8, 9, 10 gols perdidos pelo Luciano no confronto, 20, 30 gols perdidos pelo Luciano no confronto, pelas falhas individuais na ida e na volta, o erro gravíssimo do Bobadilha no segundo jogo. E aí, para você se levantar disso, às vezes demora. Só que não pode demorar, porque são atletas profissionais. Mas ao mesmo tempo são seres humanos. E ontem me pareceu um São Paulo ainda muito baqueado com o que aconteceu no fim de semana. Na quinta-feira passada, na verdade. E aí o São Paulo tomou gol no segundo tempo. Tomou gol aos 11 do segundo tempo, numa jogada pelo lado esquerdo com o Pedro Henrique. Aí o Crespo já tinha tentado algo diferente, quando ele põe no intervalo o Lucas Moura no lugar do Alan Franco, desfaz ali o sistema com 3 zagueiros, passa a jogar de outra forma. São Paulo passou, naquele momento, a jogar num 4-3-3, tentando abrir o jogo, tentando usar os pontas. Não rolou. Não deu certo. E a gente tem que falar também aqui do Lucas, né? Não tem a menor condição hoje. Ontem ele jogou um tempo inteiro, mas ainda muito, muito abaixo do nível que ele pode render, daquilo que ele pode entregar, da importância que ele tem para o São Paulo, para a dinâmica, para o funcionamento, aceleração, envolvimento, criação de jogadas. Lucas não vai conseguir fazer isso nesse primeiro momento. É uma volta de lesão que preocupa, porque toda volta de lesão é difícil. O cara fez uma artroscopia no joelho. Por mais que seja um procedimento relativamente simples, né? Não é um procedimento que tira o cara por um ano, não é um LCA, mas enfim, é um procedimento. Você tem uma volta, você tem um... E assim, você vê que a mobilidade do Lucas, ela não é a mesma. E a gente tem lembranças do Lucas do São Paulo, lembranças do Lucas chegando já explodindo, assim. Os primeiros jogos do Lucas no São Paulo, quando ele chegou em 2023... Porra, parecia que assim, tinha um cara em campo numa rotação e tinham outros 21 em outra rotação. Era diferente de todo mundo. Fala, caramba! E esse problema no joelho, esses problemas físicos, eles mudaram isso e a performance do Lucas hoje, ela é muito diferente. Então, é um ponto de preocupação.
São Paulo vai conseguir recuperar o Lucas, a mobilidade, a explosão, a força de ataque, até porque clinicamente ele está recuperado. Mas essas outras condições, o São Paulo vai conseguir recuperar com o Lucas até o fim do ano, até o fim da temporada, para os 13 jogos que faltam? É uma dúvida. O São Paulo vai conseguir se levantar psicologicamente? É uma dúvida. O torcedor do São Paulo, como ele vai se comportar até o fim do ano? É uma dúvida. São Paulo registrou o pior público no Morumbis desde 2019. 12.342 torcedores ontem no Morumbis. Quero falar sobre isso aqui. É óbvio, é claro, que rival vai adorar, vai tirar um barato, vai pegar aquela imagem aérea do Sport TV antes do jogo, com o Morumbis vazio, as arquibancadas vazias. Pô, essa não é a torcida que conduz? Pô, essa não é... Aliás, que treta esse negócio do registro da frase, hein? Meu Deus do céu, que barbaridade. Mas vamos lá. Não, essa não é a torcida que conduz. Não, essa não é a torcida que não abandona. Essa torcida é modinha. Essa torcida só vai na Libertadores. Aquelas conversas normais de rival. Isso não pode abalar o torcedor do São Paulo em hipótese alguma, porque se o torcedor do São Paulo entende que essa é uma maneira contundente, que esse é um protesto eloquente, o silêncio muitas vezes é eloquente, é uma maneira de deixar um recado para a diretoria de total insatisfação e inconformidade com os rumos do clube, que o faça. Eu não tenho esse discurso, eu respeito todas as manifestações das torcidas dentro da lei. Né? Não passou do ponto, não passou do limite, não cometeu crime nenhum, como o VSR gosta de dizer, e eu concordo, é isso aí. Então, vaiar durante o jogo. Não se vaia durante o jogo. Eu acho que o torcedor tem esse direito. Se ele está vendo que a coisa está feia, ele tem esse direito. Você não gosta? Tudo bem, tem torcedor que pensa diferente. E a gente tem que respeitar. Tá todo mundo querendo o bem do clube, cada um à sua maneira. Não ir ao jogo como forma de protesto, e desculpa, ninguém vai poder acusar o torcedor do São Paulo de ausente nesses últimos anos. A torcida do São Paulo tem sido daquelas que põem 50 mil torcedores numa estreia de Campeonato Paulista contra o Santo André. Então ninguém vai poder dizer, pô, tá vendo? A torcida modinha, a torcida que só vai na Libertadores, não. A torcida do São Paulo tem ido em todos os momentos. Só que encheu o saco. A gestão Casares, tudo que foi feito nesse ano, encheu o saco do torcedor do São Paulo. Então o torcedor do São Paulo ontem deu um recado muito claro. Os que foram, protestaram com corinhos. Né? Ei, Casares, vai se ferver, o São Paulo não precisa de você, e outros corinhos que eu fui ouvindo na transmissão. E os que não foram, protestaram não indo. Protestaram deixando a arquibancada vazia. Ó, vocês estão vendo aí, ó, tamo puto. Não aguentamos mais. Encheu, deu. Então, eu entendo a forma de protesto e acho que esse é um outro problema com o qual a administração do São Paulo vai ter que lidar, porque você tem uma perda de receita. Se não me engano, se eu não estou misturando os jogos, a renda de quinta foi 8 milhões de reais, né? São Paulo e LDU. Porque é tanto jogo na cabeça, não sei se foi Palmeiras e River também, mas eu acho que foi São Paulo e LDU. A renda de 8 milhões de reais. Bilheteria tem sido um item importante na receita, nas receitas do São Paulo, na arrecadação do São Paulo nos últimos anos. E agora, o São Paulo vai ter, por exemplo, sabe qual é o próximo jogo em casa do São Paulo? Rapaz do céu. Clássico contra o Palmeiras. No outro domingo. Né? No outro domingo, não. Domingo agora. Que quinta é Fortaleza fora e domingo agora o clássico contra o Palmeiras. Palmeiras. Vou narrar esse jogo na GETV, inclusive, domingo, 2h30 da tarde. Qual vai ser a mobilização da torcida do São Paulo? Qual vai ser o público nesse jogo? Qual vai ser o comportamento do torcedor do São Paulo? O jogo de quinta-feira vai ditar um pouco isso, o rumo disso. Está pegando um time da zona de rebaixamento, que está se recuperando com o Palermo, é verdade. Mas tem um outro fator, até pegando esse gancho, eu vou falar do Casares no final do vídeo, que é o fator físico, que começa... Porque assim, nós estamos falando de um elenco desfalcado, com os jogadores no departamento médico, e uma maratona de quarta, domingo, viagens longas. Teve viagem para Quito, agora tem viagem para Fortaleza, volta na sexta-feira, tem clássico para jogar no domingo. Aí vai dar uma parada para a data FIFA, é a hora que vai dar uma respirada. Mas também me pareceu questão física o resultado de ontem. Também.
E esse é um ponto de preocupação para um clube que enfrenta sérios problemas nessa matéria. Aspecto físico, recuperação de jogadores, lesão, esse é um ponto para a gente ficar atento. O São Paulo também tem sofrido com isso nos últimos anos. A maratona não será fácil, será bem intensa até o fim do ano nesses... São 13 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 jogos até o fim do Campeonato Brasileiro, com 2 clássicos nessa reta final. Porque ele tem o Palmeiras agora no domingo e mais pra frente, na rodada 34, ele tem o Corinthians na Neoquímica Arena. Essa é a sequência que o São Paulo tem até o fim do campeonato. Não é fácil a sequência, não. Ainda tem Flamengo para enfrentar, ainda tem Bahia para enfrentar, ainda tem Fluminense do Maracanã para enfrentar, ainda tem Internacional que talvez na penúltima rodada esteja completamente desesperado para enfrentar. Que futebolzinho horroroso que o Inter está jogando. Bom, e para fechar, o presidente Casares ontem se pronunciou depois dessa derrota, né? Enfim, tentando dar uma satisfação, acalmar o torcedor. Estou buscando aqui porque eu tinha achei a manifestação do presidente. Júlio Casares, período delicado da nossa história, pediu desculpas ao torcedor. Eu vou ler aqui, a manifestação dele foi num post no Instagram. Caros torcedores, primeiro quero me desculpar com cada um de vocês pelas frustrações e dores que uma eliminação ou mesmo uma derrota em qualquer situação causa em cada um dos mais de 20 milhões de tricolores espalhados pelo mundo. Como todos sabem, vivemos um período de sacrifícios para implantar uma reestruturação financeira e deixarmos o tricolor mais saudável economicamente. Este é um processo difícil, mas absolutamente necessário para o clube. Neste percurso, vamos enfrentar diversos obstáculos e frustrações consequentes desta caminhada vital para o futuro do São Paulo. Vou fazer uma pausa aqui. É estranho a gente ouvir o presidente falar em reestruturação, momento difícil, a gente está organizando a casa, a gente está tentando garantir o futuro, a gente está reestruturando o clube e, ao mesmo tempo, vender as promessas da base a preço de banana. Os discursos, sabe assim, o discurso é conflitante com a ação. Estamos organizando o clube, veja bem, é um processo difícil. Na verdade, o que o São Paulo fez no início da temporada foi abrir mão de parte do seu elenco, de apoio, de alguns reservas, para ter um espaço de folha e trazer um jogador caro como o Lucas. Não houve o São Paulo cortou metade da folha. Estamos cortando na carne. A nossa folha era 10x em 2024, agora ela vai ser 5x porque a gente está reestruturando o clube. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Então fica difícil, né? Agora, nesse momento, a gente ouvir isso do presidente, que é uma figura pela qual eu tenho simpatia, tá? Eu gosto da figura do presidente. É um cara de trato excelente, uma pessoa extremamente educada, extremamente gentil, solícita com a imprensa, né? Pelo menos nas vezes que lá na TNT Esportes a gente tentou contatos com o presidente falou, agora nesse momento com certeza está mais difícil. Mas, enfim, isso é uma coisa, né? Isso não está em questão aqui. Eu estou avaliando a gestão do presidente. E a gestão Casares é uma gestão que peca muito no quesito transparência. Em ser claro com o torcedor sobre tudo aquilo que está acontecendo. O presidente Casares é outro que é mordido muitas vezes pelo bichinho da vaidade de anunciar a coisa antes do clube, sabe? Por isso que a torcida do São Paulo tem uma parte que chama o presidente de blogueirinho, de surfar na hora boa. Tudo bem, presidente, né? Na hora que consegue um feito no seu mandato, uma realização importante, tudo bem colher os louros, mas existem os processos, né? Você não pode furar o clube, você não pode... A gente sabe disso, já falei tanto isso do Marcelo Teixeira dos Santos, e o Casares às vezes é picado pelo mesmo bichinho. Então, é importante que o presidente se manifeste nesse momento. Deixa eu terminar de ler o manifesto. Deixa eu terminar de ler.
Tá aqui, ó. Nosso time seguirá competindo com toda a nossa força, mas sabemos de todas as dificuldades. Por isso, todas as manifestações nesse momento são válidas e importantes, desde que com civilidade, todos têm direito de expor sua opinião e as críticas construtivas nos ajudam na hora de encontrarmos o caminho correto, que quase nunca é o mais simples. Além disso, futebol é momento e é claro que o torcedor está chateado com a eliminação. Estou certo, porém, que nosso elenco e a comissão técnica estão imbuídos para nos mantermos competitivos e vou me dedicar integralmente para ajudá-los a alcançarmos nossos objetivos. Este é um período delicado de nossa história, mas que iremos superar com muito trabalho. Não há caminho fácil ou rápido, mas há a certeza do que do outro lado dessa travessia, o São Paulo sairá mais forte. Presidente, o São Paulo está batendo quase 1 bi de dívida. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não houve uma redução de dívida na gestão Casares. Pelo contrário, houve um aumento, houve um incremento dessa dívida. Vende jogadores da maneira que vendeu. Faz um movimento ousado e arriscado na troca do elenco pelo Oscar. De vários nomes do elenco pelo Oscar. A base seria uma solução. Mas o treinador, no qual o senhor insistiu até a parada do meio do ano, não usava a base. Não queria, não estava à vontade para lidar com a base. E o São Paulo precisava. E ele foi segurando fila de vários jogadores e o São Paulo foi segurando no cargo um treinador que já não tinha mais nada a oferecer. São muitos erros. Aí, precisamos reestruturar o clube. Vende os meninos do jeito que vendeu. Então, presidente, ok, é importante falar, é importante se manifestar, mas o discurso nesse momento ele não está convencendo ninguém. Verdade é essa. Discurso, nesse momento, não convence ninguém. Porque assim, você vende meio time, os que ficam machuca gente pra caramba. Quando você vai pro mercado para buscar as reposições no meio do ano, você passa vergonha, como o São Paulo passou com a história do Marcos Leonardo. Os caras do Al Hilal falaram, pô, peraí, vocês querem conversar comigo sem dinheiro? Traz o dinheiro que a gente conversa, não enche o meu saco. Sem dinheiro não tem como. Passou vergonha, aí vem os reforços no nível que chegaram. Foi vendido isso pro torcedor desde o início do ano? Aí é que tá. Chegar agora, depois que o time é eliminado da Libertadores, o torcedor tá puto, xingando, pichando o muro, mandando tomar naquele lugar. Chegar agora e dizer, olha, estamos reestruturando, estamos apertando os cintos. Por que isso não foi dito no início, então, da temporada? Jogasse limpo, então, com o torcedor. Atenção, não esperem nada, que a coisa vai ser feia esse ano, mas nós estamos organizando. E aí mostra o plano pro torcedor, mostra o que está sendo feito. Mas falar isso agora não vai convencer. De jeito nenhum, torcedor. E falar isso, vou insistir nessa tecla, para mim esse é o ponto central dessa manifestação do Casares. Falar sobre isso, sobre reorganização financeira do clube e vender os meninos da base do jeito que vendeu, não faz o menor sentido. Não fecha o discurso, a conta não fecha. Com todo respeito, presidente, não fecha, não faz o menor sentido. É isso aí. O que você pensa desse momento do São Paulo, dos culpados? Deixa a sua opinião nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Excelente terça-feira para todo mundo. Hoje não tem vídeo da tarde. Hoje eu tenho uma série de compromissos. Hoje eu tenho um painel do Maxi Mídia, que é um evento de publicidade do meio e mensagem aqui em São Paulo. Tenho gravações com os embaixadores da Aposta Ganha hoje também no fim. O Paulo está bastante confiante na contratação por empréstimo de Marcos Leonardo. Segundo apurou a ESPN, as conversas avançaram nas últimas horas, mas ainda faltam alguns detalhes para o Al Hilal aceitar todos os termos do acordo válido até dezembro deste ano. Apesar da forte concorrência de clubes da Europa, cuja janela de transferências vai fechar nesta segunda-feira nos principais países, o tricolor acredita que pode oferecer as melhores condições dentro e fora de campo para o atacante continuar em alto nível e, inclusive, chegar à seleção brasileira, onde já é bem avaliado por Carlo Ancelotti. Alvo também de sondagens de outros interessados no Brasil, o ex-santista não foi inscrito na Liga Saudita, porque a diretoria não conseguiu abrir espaço na lista de 8 jogadores estrangeiros. Acreditavam que seria possível mantê-lo como uma das 2 opções sub-21 permitidas, mas sem sucesso. Como acredita no potencial do jovem artilheiro, agora com 22 anos, sobretudo depois do desempenho na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, o Al Hilal vê o empréstimo curto como uma alternativa até uma resolução definitiva a partir de janeiro.
Desde que chegou ao futebol da Arábia Saudita, proveniente do Benfica de Portugal, Marcos Leonardo fez 43 jogos ofícias e anotou 29 gols e 3 assistências. E você, torcedor, o que acha da situação de Marcos Leonardo? Deixe sua opinião nos comentários.